10T Pro é um dos melhores e mais interessantes celulares da Xiaomi atualmente. Ele segue as mesmas ideias das séries anteriores, com processador topo de linha e nesse caso duas tecnologias bem diferentonas, que conseguem separá-lo bem do Mi 10, que nesse caso parece um topo de linha muito mais comum. A ideia desse vídeo é discutir um pouco mais sobre esses diferenciais desse cara e claro, dar uma ideia se esse modelo vale a pena para vocês. Se vocês gostarem, tem links na descrição e comprando por lá vocês ainda ajudam o canal a trazer ainda mais conteúdo para vocês. E bora falar desse cara diferentão. Só de olhar para a traseira do Mi 10T Pro, você já percebe que tem uma coisa diferente por aqui. O sensor principal é o mesmo do S20 Ultra, mas com um layout bem diferente, que ressalta o tamanho do sensor. Mas não é só disso que ele vive não. Segundo a Xiaomi, esse é um celular para empoderar a sua criatividade, e por isso mesmo ele tem três pilares: tela, velocidade e, claro, as câmeras. A tela é a primeira coisa que você vai perceber ao ligar o celular. Esse daqui é um painel de 144 Hz, então existem celulares com 90 Hz, com 120 Hz, esse daqui está trazendo 144 Hz, que é algo que apenas o ROG Phone 3, o Lenovo Legion e o Nubia Play trouxeram anteriormente, então era um pouco mais chato de encontrar esses celulares, né? O ROG Phone é o único que tem aqui no Brasil, mas agora a gente consegue esse carinha aqui. Só que o Mi 10T Pro ele também traz um diferencial que é o MEMC, que é um algoritmo que transforma conteúdos de baixa qualidade em 60 frames por segundo e que também regula tudo o que passa nesse celular. Então você consegue ter uma tela adaptativa que vai tanto de 24 para 48, 30, 60, 90, 120 e 144 Hz. E é isso que eles também estão tentando vender por aqui. O fato de que mesmo uma tela 144 não vai ficar limitada, ela vai ficar ali transitando entre vários frames. Não é uma tecnologia exatamente nova, mas que aparece pela primeira vez aqui na Xiaomi. E olha, sendo muito sincero, ó, tô pegando aqui o celular, a tela dele tá muito bonita. Mesmo ela não sendo um OLED, ela tem bastante preto, quase não dá pra ver a diferença entre as bordas da parte de baixo dele com as outras. E esse leitor de digitais na lateral também funciona super bem. Então é um celular que você pega assim na mão e parece premium. Parece tão premium quanto os seus companheiros de telas curvadas, que eu particularmente não gostava. Então pra mim é um celular Xiaomi que dá gosto porque tem tela reta, tem um Snapdragon 865, putz, que é a próxima coisa que eu vou falar, e tem tudo que eu preciso nele. Então vamos lá. A tela tá bonita, a tela tem velocidade e para conseguir os 144 Hz você precisa do quê? De Snapdragon 865. Então esse cara tem tanto o melhor processador do ano quanto o Liquid Cool, que é a tecnologia de você conseguir resfriar ele com líquidos. Isso ajuda ele não esquentar tanto quanto outros aparelhos que podem não ter isso. E olha, o desempenho ficou super legal nos jogos, funcionou bem para mim. Mas o modelo mais barato traz 6 GB de RAM com 128 de espaço, enquanto o modelo Pro traz 8 GB de RAM com 256 de espaço. E isso é importante comentar porque a diferença de preço entre eles tá bem grande, pelo que eu vi lá na Banggood ou pelo que eu vi nos sites exteriores e até mesmo aqui no Brasil. E se você quiser um celular já com uma tela muito boa, com um ótimo processador e com boas câmeras, é muito mais fácil ir com o modelo que não é Pro, mesmo com 6 GB de RAM, do que pular para esse cara aqui. Porque a lente vai mudar, mas se você não liga tanto para isso, é muito mais custo-benefício se manter no sensor mais básico. Esse é um sensor interessante que nesse caso aqui tá prometendo 30 vezes de zoom ao invés dos 100 vezes de zoom do S20 Ultra, que hoje em dia a gente já percebe que é exagero. É um sensor que você consegue ver que ele é tão grande que ele começa a desfocar nos lados e é algo que eu particularmente tem horas que gosto e tem horas que me incomodam. Mas é um sensor que quando você compara com o Mi Note 10 Ultra, que é superior e que utiliza 48 megapixels, você percebe que não é o melhor dos melhores. É o sensor com mais megapixels, mas não é o melhor entre todos. Principalmente quando a gente começa a falar de vídeo e como você tem um HDR também em vídeo. O modelo Mi 10T tem como principal diferencial em câmeras ter um sensor de apenas 64 megapixels, que fica para trás desse, mas que, olha, sendo bem sincero,
para a maioria das pessoas não vai fazer tanta diferença e vai valer o quanto você irá economizar. Até porque os outros sensores desse cara aqui não são tão bons assim. Nós temos uma ultra-wide de 13 megapixels com abertura de f2.4, que até que vai bem, proporciona que você filme também naquele modo super estático e que, bem, para um topo de linha, não é para ser de um celular focado em câmeras, tá? É isso que eu tô tentando falar. E ele também tem uma macro de 5 megapixels, afinal, se com a câmera de 108 você consegue dar zoom de até 30 vezes, você não precisa de uma telefoto, apesar de eu gostar bastante e de ajudar muito em vídeo. Então ele tem uma macro de 5 megapixels que é só para esse jogo de câmeras aqui não ficar feio com mais um buraco. E isso que é engraçado, ó. Eles colocaram uma câmera principal no meio, um layout que eu gosto bastante. Depois nós temos as duas outras câmeras aqui embaixo, então a ultra-wide é a segunda maior. Temos essa macro que é super pequenininha. Depois você tem o flash e um espaço que era, sei lá, dava pra ter colocado outra coisa, eles simplesmente não colocaram nada, o que é um problema. A frontal dele até que é boa, mas ela não grava em 4K, e isso é muito louco assim, porque você tem celular da Samsung intermediário que já grava em 4K na frontal, o que é bom. Você tem um S10e que sai muito mais barato, que tem processador do ano passado, tudo bem, mas que já grava também em 4K, que ainda grava com aquele fundo desfocado, então não é exatamente um celular que você fala que vai ter as melhores câmeras, apesar da empresa falar que um dos pilares dele é a sua câmera. O interessante é que quando comparado com o Mi 10, ele sai muito mais barato, com o mesmo Snapdragon 865 e com uma tela até melhor. Apesar de não ser a câmera mais potente de todas, esse celular faz muito sentido na sua faixa de preço, porque ele também acrescenta uma bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts Fast Charge, que carrega ele de 0 a 100% em 1 hora. Isso faz muito sentido para um celular de 144 Hz que vai gastar mais bateria. Mas ele aguenta até 65 watts. Eu mesmo tenho um carregador da Baseus que não sai tão caro se você importar e que pode diminuir esse tempo de carregamento, o que faz com que junto da tela adaptativa você provavelmente chegue no final do dia e ainda consiga jogar. O Mi 10T Pro e o Mi 10T, eles têm esse preço um pouco mais baixo porque eles não têm algumas características que entram lá para o Mi 10, como o carregamento sem fio, o IP68 e alguns outros detalhezinhos um pouco menores. O preço que eu encontrei lá na Banggood fica entre R$ 3.000 e R$ 4.500 sem todas as taxas adicionais, enquanto a ADL trouxe esse modelo aqui para o Brasil por preços entre R$ 5.000 e R$ 6.500 à vista. Isso é interessante porque é basicamente o preço do Mi 10 normal lá fora. E assim, ó, eu sei, ele tá caro aqui no Brasil, eu acho que ele só vale a pena se você pegar lá na Banggood o modelo Mi 10T normal e não o Pro. E ele já não faz tanto sentido aqui no Brasil, quando você compara com o S20. Então imagina, você vai pegar um celular, R$3.000, botar a taxa em cima, ter que botar seguro, vai ainda pegar um Snapdragon 865, beleza, isso é legal, é melhor do que o Exynos do S20, mas você vai ter 6 GB de RAM, você não vai ter a melhor das melhores das câmeras, mas pode ser muito vantajoso ter essa tela de 144 Hz. Então, o Mi 10T faz muito sentido para ter uma tela de 144 Hz sendo importado. Aqui no Brasil, por R$5.000 ou por R$6.500, esse modelo maior, não faz tanto sentido, porque ele vai ficar para trás em câmeras de um S20 e não trazer um benefício tão grande assim por esse preço maior. Agora, se você quer economizar e consegue importar, tem links aqui embaixo, tem links para DL também. Se você gostou, gostou. Eu acho que é um celular bonito, é um celular que, enfim, poderia estar um pouco mais barato. Se tivesse um pouco mais barato, ia falar assim, meu, vai, compra e acabou. Mas que nesse exato momento você tem que pensar um pouco mais quais são as suas prioridades. Se você gostou, não esquece de deixar um like, um comentário e, claro, de se inscrever para receber mais conteúdo sobre celular, sobre guia de compra e sobre tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!